Bom dia, senhoras e senhores. Vamos começar a nossa 30ª sessão regulatória do ano de 2022. Hoje, dia 19 de dezembro de 2022, o início previsto para as 9 horas. Pelo horário do micro, estamos começando agora 9 horas e 5 minutos. Gostaria de saudar primeiramente, de forma ritualística, por ser uma sessão mista, inicialmente dizer que eu, Luiz Alberto Nespolo, compõe a mesa, saudar o diretor regulador ouvidor, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, que é o nosso diretor relator de hoje, saudar em ordem alfabética também o diretor regulador de transporte e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, saudar o diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Norrioara, que eu peço só para a gente abrir o chat, que manifestou que talvez ele fique um pouco limitado e participe por chat, mas na hora da fala vamos verificar se ele conseguiu sanar o problema ou estará tratando por chat. Saudar o nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, e a chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira. Também gostaria de saudar, através da Janice, todos, nosso superintendente de estudos econômicos, todos os demais servidores da GER que possam estar nos assistindo. Também destaco a presença da Josi, nossa a representante da parte interessada, CMT, Josi, né? E também saúdo os representantes dos órgãos de controle e defesa da proteção do consumidor, PROCON, o secretário adjunto do Mundo Tax, nosso amigo. Também saúdo o Ministério Público de Mato Grosso, através da doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Também saúdo o TCE, através do Conselho Presidente, José Carlos Novelli. Saúdo a CGE, o senhor Emerson Hideki Ayashida, Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso. E aos representantes da CINFRA que não vi presente, eu vejo sim a senhora Juliana Rafaela Brunhos, e através dela saúdo o nosso secretário Marcelo Padeiro. E a todos que, porventura, vierem assistir à sessão regulatória, que estará disponível no site da GER, cujo endereço no site estará disponível na parte de transparência e sessão regulatórias, após a publicação da ata em diário oficial. Então, a todos que, porventura, venham assistir a gravação ou ler a nossa ata. Abro a palavra para os diretores que queiram se saudar, e aí já também tratamos da parte de seus equipamentos de som, funcionamento e vídeo, e também serve para um saudar ao outro. Aguardamos e passo a palavra aos demais. Bom dia, senhor presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador Wilber Norrioara, nosso advogado-geral regulador, procurador de Estado, Dr. Felipe Borges. Cumprimento a nosso superintendente regulador de estudos econômicos, Janice Alves. Cumprimento o representante do Poder Concedente, Juliana Rafaela. Também a representante da empresa hora interessada, a senhora Josi Cruz. Cumprimento também aos demais componentes desta reunião conosco, a Leia, a chefe de gabinete, a Réu Coelho, a Miriam Vendrusco, a nossa assessoria de comunicação. Cumprimento os órgãos de controle e de defesa do consumidor já nominados pelo presidente regulador e desejo a todos uma boa sessão regulatória. Eu não estou ouvindo o senhor, diretor Paulo. Sala também não. Quer testar de novo? Continua sem áudio.
Presidente. Estamos ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, diretor Paulo. Eu acho que teve algum probleminha. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de Energia, Ferrovia e Saneamento, doutor Wilber Noria O'Hara, cumprimentar o relator do processo, o diretor José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o advogado-geral regulador, cumprimentar a todos os analistas, reguladores e servidores desta agência de regulação, em nome da superintendente Janice Alves, cumprimentar aí o representante do Poder Concedente, a senhora Juliana Rafaela Brunhosa Amorim, cumprimentar o representante da concessionária interessada, cumprimentar os representantes dos órgãos de controle, em especial Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado e Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como cumprimentar o representante dos usuários de defesa do consumidor, PROCON, doutor Edmundo Tax, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Um bom dia a todos. Obrigado. Diretor Wilber Norio manifesta por chat que não vai poder, de fato, falar por voz e deseja um bom dia a todos. Bom dia, diretores reguladores, ele fala, como todos que assistem a sessão regulatória. Informo que estou com problemas técnicos de áudio e vídeo, que tenhamos uma excelente sessão. E o doutor Felipe também manifesta, bom dia, senhor. Saúde a todos e desejo uma excelente sessão regulatória. Estou ajustando áudio e vídeo. Assim que ele estiver ajustado, ele entra com voz. Vamos seguindo. Então, senhora Léa. Cumprimentando a todos, muito bom dia. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo, aqui presente em sala. Cumprimento os diretores reguladores que estão à distância, iniciando pelo diretor relator dessa manhã, doutor José Rodrigues da Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria. Cumprimento o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias. Cumprimento o diretor Norio O'Hara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Cumprimentando também o doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador, também procurador do Estado. Pelo Poder Concedente, cumprimento a senhora Juliana Rafaela Brunhosa Amorim, superintendente de transportes intermunicipais da Cinfra. Cumprimento através da senhora Janice, superintendente de reguladora de estudos econômicos, todos os servidores da AGER e a quem no futuro vierem a assistir. Bom dia. Informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 30ª sessão regulatória da Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso do ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º do artigo 8º da Resolução AGER número 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores, registrando a presença de 3 diretores, de 4 diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28389, no dia 7 de dezembro de 2022, página 46, conforme a decisão da 22ª reunião deliberativa da Diretoria Executiva Colegiada da AGER Mato Grosso, atendendo, assim, o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução Normativa número 001/2012. Está em pauta os itens abaixo. Item 1, AGER PRO 2022-01661, Consórcio Metropolitano de Transportes, protocolizado na AGER pela interessada em 22 de junho de 2022, solicitando o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro no ano de 2021. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria da AGER, senhor José Rodrigues Rocha Júnior. Passo a palavra ao diretor relator para que faça a leitura do seu relatório. Bom dia a todos novamente. Passo a transmitir
o relatório do processo AGEPRO 2022 01661. Interessado, Consórcio Metropolitano de Transporte, solicitação de pedido de equilíbrio econômico-financeiro ano 2021. Relator, diretor regulador de ouvidoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Relatório. O processo eletrônico AGEPRO 2022-01661 foi protocolado na AGER em 22 de junho de 2022 pela empresa Consórcio Metropolitano de Transporte, cujo assunto é o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude da drástica queda de demanda de passageiros decorrente da área extraordinária Covid-2019, no período de janeiro a dezembro de 2021, ao contrato de concessão 03-2017, Sinfra, cujo objetivo é o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no estado do Mato Grosso. Afirma a empresa que os argumentos e os alicerces jurídicos já expostos em requerimentos pretéritos referentes à solicitação de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato 03-2017, no período de março a dezembro de 2020, feito através do protocolo 11.4744/2021. Alega ainda que, de acordo com os cálculos demonstrados acima, o valor que corresponde ao desequilíbrio financeiro do ano 2021 é de R$ 1.990.773,31, as folhas 12. Requer ao final, pelo deferimento do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 03-2017 Sinfra, do período de janeiro a dezembro de 2021, com base nas planilhas anexas nas justificativas já expostas nos requerimentos de períodos anteriores, pela aplicação com urgência que o caso requer dos efeitos financeiros referentes a todo o período pretendido. Junto aos documentos que entende pertinentes, para análise as folhas 07 a 312, as folhas 313, o presidente regulador determina a abertura de processo de comunicação aos interessados e órgãos de controle, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Normativa 001/2012, a GRMT, o que foi efetivamente cumprido das folhas 316 e 319. Na 7ª reunião ordinária extraordinária deliberativa da diretoria executiva colegiada da AGER, 29 de junho de 2022, o processo foi pautado e teve a seguinte deliberação. AGEPRO 2022-016, CMT Consórcio Metropolitano de Transporte, assunto pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude da drástica queda da demanda de passageiros decorrente da área extraordinária Covid-2019, período de janeiro a dezembro de 2021, ao contrato de concessão número 003-2017, Sinfra, cujo objetivo é o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do estado do Mato Grosso, sorteio de relator, pauta solicitada pelo diretor-presidente regulador para sorteio de relator, designado o diretor regulador de ouvidoria como relator prevento, referente à sua relatoria processo AGEPRO 2022-01039. O processo AGEPRO 01039 trata de revisão ordinária do contrato de concessão 03-2017 Sinfra. Logo, apesar do diretor regulador de ouvidoria ter sido designado relator por prevenção, os assuntos serão tratados de forma separada, cada um ao seu tempo e hora. O processo foi remetido ao relator na data de 4 de julho de 2022, conforme o despacho de folhas 321. Na data de 6 de julho de 2022, através do despacho 5494/2022 da RO-AGER, o relator submeteu o processo à análise da Advocacia Geral Reguladora às folhas 322. A AGS se manifestou através do parecer 2272 SGAC, PGE 2022 e 105 2022 AGER, as folhas 323 e 368, com a seguinte conclusão. Ante ao exposto, entende-se como juridicamente possível o deferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 03-2017 Sinfra. Nesta senda, enxerga-se cabível o reequilíbrio econômico-financeiro por meio da concessão de auxílio financeiro na modalidade de subvenção econômica, conforme ditames da Lei Estadual 11.644/2021. Contudo, nesse caso, como medida de correção do fluxo processual, os autos deverão ser anteriormente remetidos à Sinfra para observância ao disposto no artigo 5º da referida lei. Importante frisar que a escolha da forma de reequilíbrio do contrato de concessão 03-2017 concerne ao poder público e não à concessionária do serviço público delegado, optando-se por um dos meios admitidos de acordo com a conveniência e oportunidade. Por fim, repita-se que o caso ainda depende de manifestação técnica da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, SRE, a qual possui a devida expertise para apurar os dados operacionais e concluir se de fato houve a concretização do desequilíbrio alegado. É o parecer a consideração superior, após os autos forem encaminhados à diretoria reguladora de ouvidoria para conhecimento e adoção das providências cabíveis, Dr. Felipe Tomás Borges, Procurador de Estado, Advogado-Geral Regulador.
Nos termos do parecer da AGE, o relator determinou o envio de ofício ao poder concedente Cinfra, as folhas 339 e 340. Este, por sua vez, se manifestou na seguinte direção, as folhas 343 e 344. Assim, declaramos a ciência do requerimento da concessionária, cumprindo o artigo 5º da Lei Estadual 11.644 de 2021, pelo princípio da eficiência da administração pública, restituímos o presente expediente à AGE para a devida apuração dos valores apontados pela concessionária do contrato de concessão 03/2017 Cinfra, avaliação técnica, visando o cumprimento do parágrafo 1º e 2º do artigo 5º da lei supracitada, bem como as legislações tributárias. O relator, então, encaminhou o processo para a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, SRE, as folhas 345, na data de 12 de agosto de 2022. Através da CI 1046 de 2022, SRE-AGE, datada de 23 de agosto de 2022, o superintendente assim se dirigiu ao relator. Informamos que não há possibilidade de cumprimento do prazo de 30 dias úteis para emitir parecer técnico. Portanto, requeremos que o prazo seja contado a partir do dia da entrega final de todos os documentos necessários para análise por parte do Consórcio Metropolitano de Transporte, cuja lista será encaminhada mesmo até 26 de agosto de 2022. O relator deferiu o pedido na data de 24 de agosto de 2022, as folhas 350. Na mesma data, foi expedido o ofício 1791, 2022, SRE-AGE, para a empresa interessada, solicitando uma série de documentos necessários para análise, as folhas 351 a 353. Em atendimento ao solicitado, a empresa fez juntar documentos na data de 8 de setembro de 2022, as folhas 357, 357 a 427. A empresa interessada novamente se manifestou nos processos, as folhas 433 e 434, afirmando que, em resposta 17. Não há valores nos incentivos e benefícios fiscais obtidos por meio dos programas emergenciais de manutenção de emprego e renda e outros benefícios governamentais referentes à folha de pagamento emergidos da Covid de 2019, ano base 2021 e 18. A empresa possui isenção de tributos PIS e COFINS com base legal na Lei 12.860 de 11 de setembro de 2023. Desta forma, não tem comprovante de arrecadação de tributos PIS e COFINS. A interessada faz 9 juntados de documentos, folhas 435, 487, 498, 509, 527, 1.212, 2.081 a 2.974. Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, as folhas 2.983, através do despacho 8339 de 2022, SRE-AGE, datado 16 de setembro de 2022, interessadas as analistas reguladoras designadas para análise, assim se manifesta. Segue o expediente com documentos que vão responder ao ofício 1791 SRE-AGE 2022, informa que os arquivos encaminhados encontram-se por iniciativa do protocolo, juntados aos arquivos auxiliares AGE CAP 2022 11793, requer análise da adequação dos mesmos, juntados ao processo AGE PRO 2022 1661, é necessário relatar, senhor presidente. Obrigado pelo relato. Nesse momento, entramos na parte em que ouvimos as partes interessadas. Perquiro se a Cinfra gostaria de se manifestar. Em havendo silêncio, imagino que não queira se manifestar no processo, e abro a palavra a Josi Cruz. A senhora gostaria de se manifestar? A senhora abriu o microfone, mas não estamos ouvindo e também estamos sem imagem. Está me ouvindo agora? Agora sim. Bom dia a todos. Presidente, estou aqui para acompanhar mesmo a reunião, tá? Perfeito. Agradecemos a manifestação e, seguindo o nosso processo protocolar, reintegro a palavra ao Dr. José Rodrigues Rocha Júnior para que possa expressar o seu voto. Senhoras e senhores, processo AGE PRO 2022-01661, interessado Consórcio Metropolitano de Transporte, assunto solicitação de pedido de reequilíbrio econômico financeiro do ano 2021, relator diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se de processo administrativo complexo, que já conta com 3.733 páginas e que inicia com o requerimento da empresa Consórcio Metropolitano de Transporte, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ-MF sob o número 27852-039-000193, onde a mesma solicita reequilíbrio econômico financeiro do contrato prestado ao período
de janeiro de 2021 a dezembro de 2021. Argue que o custo variável que é apresentado em reais por quilômetro rodado, representando os custos com combustíveis, lubrificantes, pneus, peças e demais gastos para manutenção. Já os custos fixos são o salário dos funcionários, encargos, a depreciação, seguros e demais despesas administrativas. Os impostos que devem ser incorporados são de 2% para a contribuição sobre a receita bruta e 2% para a TRFC. Também incorporado ao valor a taxa de contribuição associativa e comissões de bilhete de passagens. Ao final, alega que, de acordo com os cálculos demonstrados acima, o valor que corresponde ao desequilíbrio financeiro do ano 2021 é de R$ 1.990.737,31. As folhas 313, o presidente regulador determina a abertura de processo, comunicação aos interessados, órgão de controle, considerando disposto no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução Normativa 001/2020-2012, a GRMT, que foi efetivamente cumprida as folhas 316 e 319. Do sorteio da prevenção. Antes de alcançar o mérito, precisa informar que em todos os processos, conforme já devidamente registrado no relatório, o diretor regulador de ouvidoria foi designado relator por prevenção. Nesse sentido, este relator deu encaminhamentos devidos, remetendo os autos às áreas competentes para análise econômica, contábil e jurídica. A diretoria executiva colegiada, na reunião 475, em 25 de agosto de 2020, decidiu que o processo AGEPRO 2022-01661 foi designado o diretor regulador de ouvidoria como relator prevento referente à sua relatoria ao processo AGEPRO 2022-01039. O processo AGEPRO 2022-01039 trata de revisão ordinária do contrato de concessão 03-2017, logo, apesar do diretor regulador de ouvidoria ter sido designado relator por prevenção, os assuntos serão tratados de forma separada, cada um a seu tempo e hora. Da análise quanto ao mérito das razões presentes no desequilíbrio. Trata-se de analisar requerimento de subsídio tarifário pleiteado pela empresa em análise por esta agência e pelo poder concedente das razões apresentadas, se as mesmas autorizam a intervenção em razão das circunstâncias que perduraram com o agravamento da Covid-19, que impactaram consideravelmente a economia do Estado, em particular o transporte intermunicipal. Dentre várias medidas estabelecidas pelo Estado, de maneira emergencial, presentes estão as resoluções regulatórias de número 01/2020, 02/2020 da GRMT e 04/2020. Logo, um acúmulo de medidas restritivas operacionais para todo o sistema. É certo que muitas dessas medidas foram revogadas pelos decretos editados pelo Governo do Estado do Mato Grosso, de número 836, de 1º de março de 2021, e 874, de 26 de março de 2021, que revogaram e suspenderam o efeito do decreto 522, de 12 de junho de 2020, assim como a resolução normativa AGER 06, de 30 de novembro de 2021, que tornou sem efeito as resoluções anteriores editadas. Há, por assim dizer, após verificar os fatos, que o requerimento da empresa guarda estrita ligação com a situação de excepcionalidade pelo qual viveu o Estado do Mato Grosso, por razão da pandemia do Covid-19. Certo que guarda justa causa o requerimento, que, devidamente analisado pela equipe econômica, confirmou o desequilíbrio. Indiscutível avivar a complexidade do tema e de suas consequências por compreender e entender que não se pode negar a situação de tal exceção pela qual vive o país, o Estado do Mato Grosso, por conta da crise da saúde pública, que encerrou em uma série de medidas emergenciais no sentido de salvar vidas e garantir o mínimo de condição à população mato-grossense dos serviços essenciais básicos, mais básicos, conflitando muitas vezes com a própria subtração de direitos, como de ir e vir da população. A mitigação de direitos alcançou o direito do trabalho regular, da atividade econômica e do direito ao lazer. A excepcionalidade em tempos de Covid-19 e marcada pela ruptura abrupta de direitos em nome da preservação da saúde, isolamento e afastamento social se tornaram regra, assim como a continuidade ininterrupta de serviços públicos essenciais e aos delegados restou o mistério de manter-se operacionalmente ativo, adaptando-se às regras impostas, elevando-se os riscos do negócio e a superveniência de fatos de difícil previsibilidade e de incalculáveis consequências. Diante dos fatos e dos pressupostos de direito que foram examinados ao longo do processo, resumidamente delineados nessa decisão, considero pertinentes os argumentos trazidos pela empresa e validados pelas áreas técnicas acerca da existência da situação de imprevisibilidade contratual por motivo de força maior causado pela crise de saúde pública em função da pandemia do Covid-19, o que causou considerável redução da demanda de passageiros pagantes, resultando das medidas adotadas pelo Estado de afastamento e isolamento social, como consequência ocasionando desequilíbrio do contrato.
Utiliza os mesmos fundamentos no que confere o reconhecimento do direito da empresa do reequilíbrio econômico-financeiro, observando que o fundamento ainda é sustentado em decisão administrativa da diretoria executiva colegiada em processos administrativos análogos, não prejudica a sua motivação. A motivação do ato administrativo, além de considerar os motivos de fato e de direito que levaram o agente público a tomar determinada decisão, apresenta-se também como veículo capaz de apresentar ao administrado a coerência lógica da decisão tomada, bem como a correlação entre o conteúdo do ato administrativo e sua finalidade. A motivação decisória, como complexo de variáveis que condiciona a manifestação da vontade de administração pública materializada no ato administrativo, além de constituírem garantia do administrado frente à atividade do Estado, vez que é por meio dela que o cidadão poderá aferir a concordância do ato administrativo com as condições e finalidade previstas nas normas jurídicas. Melo, 2008, páginas 103 e 104. Vê-se que se encontram motivadas as razões que justificam o acolhimento ao pleito da empresa, o direito ao reequilíbrio econômico encerram-se congruentes. Da análise da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos. As folhas 3.084 e 3.125 foi anexada a manifestação da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, nota técnica 35 de 2022, datada de 11 de novembro de 2022, que trata da solicitação da concessionária Consórcio Metropolitano de Transporte de reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão 03/2017 Sinfra. Foram acostados vários documentos, cujo rol está descrito nas folhas 384 e 387. 3.084 a 3.087. A Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos fez análise do processo considerando as receitas e custos versus despesas. Fez-se que alguns documentos foram glosados, conforme justificativas trazidas às folhas 3.106 e 3.107. Após, foi dada nova oportunidade para a empresa interessada apresentar novos documentos comprovando seus argumentos. Assim, após a apresentação da documentação, a Superintendência Reguladora elaborou nota técnica essa de número 47 de 2022, SRAG, datada de 16 de novembro de 2022, folhas 3.714 a 3.728. Então, a conclusão da apuração do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato com o seguinte resumo. Custos e despesas totais, R$ 7.398.009,81, receitas, R$ 6.753.258,27, e o resultado, uma diferença de R$ 644.751,54. Logo, concluiu para que o período analisado no relatório e documentos apresentados, a concessionária teve um desequilíbrio econômico-financeiro de R$ 644.751,54. Norteado principalmente pela veracidade das informações, procuramos nesse trabalho recorrer de informações mais reais e confiáveis possíveis. Conforme vemos nos anexos, foi solicitada à concessionária uma série de documentos que foram encaminhados. Sendo assim, é importante realçar o escopo do trabalho, que se limita exclusivamente à análise dos documentos financeiros, contábeis e gerenciais enviados pela concessionária, com o objetivo exclusivo de reequilibrar o contrato, contemplando dessa forma o efeito da pandemia-19 à época. É notório que o segmento de transporte rodoviário de passageiros, devido principalmente às restrições impostas pelo poder público, teve redução considerável da demanda nesse período, e, consequentemente, diminuição de receita. No parecer jurídico, a Advocacia Geral Reguladora se manifestou através do parecer 2272 SGA-CPGE 2022 e 105 de 2022, a gera folhas 323 e 308, com a seguinte conclusão. Ante o exposto, entende-se como juridicamente possível o deferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 03/2017 Sinfra. Nesta senda, enxerga-se cabível o equilíbrio econômico-financeiro por meio da concessão de auxílio financeiro na modalidade de subvenção econômica, conforme o distâmio da Lei Estadual 11.644 de 2021. Contudo, nesse caso, como medida de correção do fluxo processual, os autos deverão ser anteriormente remetidos à Sinfra para observância do disposto no artigo 5º da referida lei. Importante frisar que a escolha de forma de reequilíbrio do contrato de concessão 03/2017 Sinfra concerne ao poder público e não ao concessionário do serviço público delegado, optando-se por um dos meios admitidos de acordo com a conveniência e oportunidade. Por fim, repita-se que, caso ainda dependa de manifestação da técnica da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, SRE, a qual possui a devida expertise para apurar os dados operacionais e concluir se de fato houve a concretização do desequilíbrio alegado. Ao parecer, a consideração superior, Dr. Felipe Tomás Borges, advogado-geral regulador. Acolho na íntegra as manifestações da Advocacia Geral Reguladora constantes dos autos. Conclusão e considerações finais. Se diz que as razões fáticas que fundamentam o pleito da empresa realmente existiram à época, por isso é necessário realizar a análise desse processo.
Sabidamente, em decisões anteriores, a diretoria executiva colegiada da AGER já tem compreendido a pertinência desses pleitos. E decidido pelo acolhimento do pedido de reequilíbrio econômico na modalidade de subvenção financeira. Certo ainda que não existe dúvida quanto ao direito da empresa em seus pleitos, mais que isso, ao reconhecimento pelo Estado, por meio dos órgãos competentes, de que ele existe. Nestes autos, restou demonstrada a existência da continuidade do desequilíbrio contratual enfrentado pela empresa, devidamente apurado de forma exauriente pela Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, que analisou os números apresentados e conclui pelo impacto. De igual forma, a Advocacia Geral Reguladora, que opinou pelo deferimento do pleito da empresa. Nesse sentido, após as devidas considerações, com fundamento no artigo 37.21, inciso 21 da Constituição Federal, artigo 65 da Lei 8.666 de 93, artigo 23 da Lei 8.987 de 95, artigo 9º da Lei 12.587 de 2012, artigo 61 da Lei 7.692 de 2002 e Lei Complementar Estadual 462 de 2011, voto A, pelo deferimento parcial do pleito da empresa e, no mérito, pelo reconhecimento do direito de reequilíbrio econômico pleiteado, dos exatos termos da manifestação da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, as folhas 3.084 e 3.125, nota técnica 35 de 2022 da SRE-AGER, datada de 11 de novembro de 2022, retificado pela nota técnica, essa de número 047 de 2022 da SRE-AGER, datada de 16 de dezembro de 2022, as folhas 3.714 e 3.728, que concluiu que o valor de equilíbrio necessário para cobrir os custos de prestação de serviço regulado e remunerar os investimentos conforme a proposta comercial relativo ao período pleiteado, contemplando o efeito da pandemia Covid-19, é de R$ 644.751,54. B, por acolher na íntegra manifestações da Advocacia Geral Reguladora, constante dos autos, em especial o parecer 2.772 SGAC PGE 2022 e 105 2022 AGER, as folhas 323 e 338, concluindo sobre a possibilidade jurídica do pedido C, por recomendar ao Poder Concedente que promova o devido equilíbrio contratual no valor informado no item A dessa decisão, como medida eficiente, emergencial e legal para a composição do déficit da demanda. B, para que os autos sejam enviados com a máxima urgência à Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso, Poder Concedente, para as medidas e providências que entenderem necessárias. É como voto, senhor presidente, senhores diretores. Obrigado pela expressão do seu voto, diretor José Rodrigues. Vamos passar a coletar os votos dos colegas em ordem alfabética, iniciando pelo diretor Paulo. Diretor Paulo, qual é o seu voto em relação ao item em pauta? Bom, presidente, antes de proferir meu voto, eu vou fazer algumas breves considerações. Em primeiro lugar, aí, parabenizar o relator do processo, que com muita cautela seguiu todos os, na minha visão, os ritos processuais e de consulta, inclusive, ao poder concedente, né, observando aí a recomendação exarada pelo parecer do Dr. Felipe, né, o parecer 105 da AGR, bem como observou a natureza do pleito, aí, inclusive citando as resoluções desse colegiado, né, da agência, que tiveram impacto na operação dos serviços em função da pandemia, em função da Covid-19. Então, senhor presidente, observa-se também que o pleito da concessionária foi no valor muito superior ao que foi efetivamente apurado pela equipe técnica, né, por meio da nota técnica 035 e 047, a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos. Dessa forma, portanto, com fundamento no parecer da GR 105, na nota técnica 035 e 047 da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, eu voto com o relator, presidente. Obrigado pela expressão do seu voto. Passamos a coletar o voto do diretor Noril. Vamos ver como ele se manifesta em relação ao item. O diretor Noril coloca no chat, já explicado anteriormente que está indisponível do ponto de vista
técnico, um pequeno problema, e está se manifestando pelo chat. Bom dia a todos novamente. Parabenizo o diretor regulador José Rodrigues, são vozes dele pelo chat, pelo seu brilhante voto. E, diante disto, conforme os fundamentos técnicos e jurídicos, acompanho o voto do relator. Com isso, resta o meu voto. Eu, como presidente, também acompanho o voto do relator, e com isso encerramos o nosso ciclo de votos, e peço só que a chefe de gabinete, assim que tiver o extrato pronto, pode projetar para que possamos fazer a leitura e podermos também fazermos a aprovação do extrato. Só mais um instantinho, já teremos o extrato em tela. Após votação, foi proferida a seguinte decisão. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, relator do processo hoje, Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferem a seguinte decisão. Após as devidas considerações, com fundamento no artigo 37 da 21ª da Constituição Federal, artigo 65 da Lei 8.666 de 93, artigo 23 da Lei 8.987 de 1995, artigo 9º da lei... É só uma questão de ordem, Aleia, porque lá em cima já tem 2 pontos, decisão, dá a impressão que já ia decidir. Certo. Eu acho que talvez inverter esse parágrafo ou colocar lá nas considerações iniciais, antes onde fala da decisão, porque senão vai ficar redundante. Certo. Assim, diretor. Não, mas aí eu tiraria, profere a seguinte decisão, por unanimidade, profere por Tá. unanimidade a seguinte decisão. Isso, daí sim. A sugestão, acho que fica melhor. Caso tenham alguma alteração, presidente, posso continuar a leitura? Pode continuar a leitura. Então, fazendo as versões, conforme a sugestão do diretor, após as devidas considerações, com fundamento nos artigos já lidos, da Lei Complementar Estadual, do artigo 9º da Lei de número 12.587 de 2012, artigo 61 da Lei 7.692 de 2002, Lei Complementar Estadual 432 de 2011, proferem por unanimidade a seguinte decisão.
pelo deferimento parcial do pleito da empresa, no mérito pelo reconhecimento do direito ao reequilíbrio econômico pleiteado, nos exatos termos da manifestação da Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos nas folhas 3.084 a 3.125 da nota técnica de número 00035/2022 SRE-AGER, datada de 11 de novembro de 2022, retificada pela nova nota técnica, essa de número 0047/2022 SRE-AGER, datada de 16 de 12 de 2022, as folhas 3.714 a 3.728 do processo, que incluiu que o valor do equilíbrio necessário para cobrir os custos da prestação... Peraí. Prestação do serviço regulado e remunerar os investimentos conforme a proposta comercial relativa ao período pleiteado. Eu creio que é irregular. É E, mesmo. Aleia, não é? É E mesmo? Isso. Tá. Ao período pleiteado e contemplando o efeito da pandemia Covid-19 é de R$ 644.751,54. B. Por acolher na íntegra as manifestações da Advocacia Geral Reguladora constantes dos autos, em especial do parecer de número 2.272, SGAC, PGE 2022 e 105/2022 AGER, as folhas 323 a 338, concluindo sobre a possibilidade jurídica do pedido. C. Por recomendar ao poder concedente que promova o devido equilíbrio contratual no valor informado no item A dessa decisão, como medida eficiente, emergencial e legal para a composição do déficit da demanda. D. Para que os autos sejam enviados com a máxima urgência à Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, poder concedente, para as medidas e providências que entenderem necessárias. Senhores, perquiro se alguém tem mais alguma contribuição a fazer, senão passaremos a emitir a concordância ao texto. À vontade, doutor José, gostaria de contribuir? Não, senhor presidente. de Não, acordo com o perfeito. texto. Perfeito. Não havendo mais contribuições, vamos olhando o chat também para ver se o doutor Noril só fez alguma. Não, também não da parte do doutor Felipe. Então, passamos a... Deixa só o texto aparecendo para nós, Ale. Passo a perquirir os diretores em ordem alfabética quanto à concordância do texto em tela. Doutor José, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Obrigado. Diretor Paulo, de acordo com o texto em tela? De acordo, presidente. Diretor Noril, de acordo com o texto em tela? O doutor Noril agora manifesta pelo chat que está de acordo com a escrita em tela. Essa presidência também está de acordo com o texto em tela. E com isso, nós encerramos essa nossa reunião de sessão regulatória e desejo a todos um excelente dia de trabalho. Então, logo estiver pronta, a senhora Leia colocará para assinatura e, se possível, todos assinarem hoje mesmo vai para a Diário Oficial, para que possa ser dados os devidos encaminhamentos. Obrigado a todos, excelente dia de trabalho. Bom dia a todos. Bom trabalho a todos. Bom dia, senhores. Excelente trabalho.